Eu quero cumprimentar todos os israelitas em Pereira Barreto, na região de Pereira Barreto, em todos os estados do Brasil, em Israel e nos 4 cantos da terra. Nós vamos dar continuação no estudo da Torá. Nós estamos falando da adoração idólatra e prática pagã. Nós paramos no item de número 273 e agora vamos para o número 274. Não fazer profecias em nome de um ídolo. E rogamos ao Eterno que abençoe aqueles que estão nos acompanhando e que possa desvendar os seus olhos para que eles possam entender o concerto eterno. Não fazer profecias em nome de um ídolo. Devarim 18, 20. Devarim 18, 20. Mas o Navi, o profeta, que vier a presumir falar uma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha ordenado falar, ou que venha falar em nome de outros Elohims, esse Navi morrerá. E se tu disseres em teu leve, como nós saberemos que é a palavra que Yahweh não falou? Então, todo profeta que profetizar em nome de um ídolo, ele vai morrer, certamente. Naquele tempo era morto, levado até os Kohanim, até os Kenim, os anciãos, e a pessoa era julgada e morta. Hoje o Eterno continua também punindo essa pessoa com enfermidade, porque é uma lei. E não tem como fugir dessa lei. Por isso que um dos mandamentos do Eterno, da Torá, é o nome de outros ídolos nem se acham nas vossas bocas. Nome como Jeová, Jesus, Senhor, Deus, Dus, Hashem, e o nome dos santos, nome de outros ídolos, nem deve se achar na nossa boca. Nós temos que pesquisar e temos que buscar o nome do Eterno, para nós honrar Ele como nossos pais conheceram e honraram. Então, não fazer profecias em nome de um ídolo, mas o Navi que vier a presumir falar uma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha ordenado falar, ou que venha falar em nome de outros Elohim, esse Navi, esse profeta morrerá. Nós temos visto isso até dentro do cristianismo, pessoas falam em profecias e falam, eu sou Deus que ele fala, essas coisas, quer dizer, é o nome de um ídolo, não é o nome do Eterno. Então, o Eterno, lá em Oséias, capítulo 2, versículo 16 e 17, ele diz que tirará nos últimos dias o nome do Baal e dos Baalins das nossas bocas, e eles não virão mais em memória. Note bem que até essa palavra Baal, ela ainda está dentro do idioma hebraico atual hoje, o Ivrit Moderni, né? Quando se refere a marido Baal, se refere a senhor Baal, mas nós devemos pronunciar só o nome do Eterno e evitar pronunciar essas palavras que quebra os mandamentos do Eterno. Bom, vamos ver na Torá oral esse item de número 274. Não fazer profecias em nome de um ídolo. Bereshit 35, 1 e 2. 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 Elohim disse a Yaakov, levanta-te, sobe a Beit El, e habita lá e faz um altar ali para o El que te apareceu quando tu fugiste da face de Esav, teu irmão.
Então Jacó disse à sua casa e para todos aqueles que estavam com ele: guardai-vos dos Elohim estranhos que estão entre vós, e estejais limpos e mudem vossas vestes. Notamos que quando a pessoa pronuncia o nome desses deuses estranho que as religiões impuseram, que o sistema político, religioso e econômico impôs sobre as pessoas, o sistema da besta e do falso profeta, a pessoa está impuro, né? Quando a pessoa pronuncia esses nomes, Deus, Senhor, Hashem, né? Que é o nome de um homem, o Gizonita, está na escritura hebraica, e essa palavra Jeová, palavra Senhor, são tudo nome de ídolos, de homens, né? De ídolos. E o Eterno, lá em Sefania 3, do 9 até o 12, ele diz que tirará o nome também desses ídolos e dará a nós lábios puros, para que nós possamos invocar o seu nome com toda a pureza. Então, por isso que aqui nós vemos que o Eterno ordena a Jacó, né, que ele subisse a Beit El e fizesse ali um misbeá, um altar para adorar ele. E Jacó disse ali aos seus filhos, que ainda carregavam ídolos, né? Disse: a parte de todos os outros Elohins estranhos que está entre vós, tirem eles, e invoque somente o nome do Yahweh Tzvaot, do Eterno dos Exércitos. Bom, nós vamos ver esse item de número 274. No tempo de Yehoshua e dos Talmidim, não fazer profecias em nome de um ídolo. Atos 19, 27 e 28. Atos 19, 27 e 28. Atos 19, 27 e 28. De modo que não só nosso sustento está sob perigo de se reduzir a nada, mas também o templo da grande e poderosa Artemis venha a ser menosprezada e a magnificência dela seja destruída, a quem todos na Ásia Menor e no Olã e no mundo adoram. E ao ouvir ele essas palavras, ficaram cheios de ira e clamaram dizendo: grande é a Artemi dos Efesiarramita, ou seja, dos Efésios. Nós vemos que esses ídolos, por que eles foram impostos? Porque os políticos, os grandes empresários, o sistema ganha dinheiro com isso, né? E os políticos vão cada vez mais criando leis para que o povo adore esses ídolos. Mas a palavra do Eterno, o concerto do Eterno, diz que naquele último dia ficarão de fora os idólatras. Todo aquele que ama a mentira ficarão de fora do reino do Eterno. Então sabemos que é o reino dos homens, das religiões. Agora a palavra diz: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Então eles quiseram até linchar Shaul, né, e os Talmidim ali naquela época, porque quando ele expôs os mandamentos da Torá e falou: sai fora desses ídolos e honre somente aquele que fez os céus e a terra. E o povo queriam apedrejar ele e expulsaram ele da cidade. E hoje nós vemos que a mesma sociedade está inteiramente contaminada. Agora o Eterno, ele chama você novamente para voltar pelas veredas antigas e para aguardar o concerto eterno. Nós vamos para o item de número 275, não profetizar falsamente em nome de um ídolo. Bem, antes de nós lermos 275, vamos ver uma referência nesse 274, em 1 Reis 18, 26 e 27, Aleph Malahim 18, 26 e 27. 1 Reis
18, 26 e 27. E eles tomaram o novilho que lhes foi dado, e eles prepararam-no, e clamaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, escuta-nos. Mas não havia alguma voz, nem algo que respondesse, e eles saltavam no altar que foi feito. E veio a se passar que ao meio-dia, então Eliaú zombava deles, e dizia: gritai mais alto. Afinal, ele é um Elohim, certo? Ele é um Deus, certo? Ou ele estará conversando com alguém, ou ele deve estar ocupado, ou talvez viajando, ou quem sabe ele deve estar dormindo e precisa ser despertado. Nós vemos que os ídolos não ouvem, os ídolos não falam, conforme diz David no Terrilim 115. Os ídolos não apalpam, têm mãos, mas não apalpam. Tem ouvido, mas não cheira, tem boca, mas não fala. E a palavra diz: sejam semelhantes a eles aqueles que o fazem. A coisa que mais abomina os olhos do Eterno é quando o homem e a mulher se prostra diante de uma imagem de escultura e reivindica ser o próprio Eterno. Isso aborrece os olhos do Eterno. Por isso que a sentença já está dada: os idólatras não entrarão no reino dos céus, no Malhut Hashamai. Bom, no 275, não profetizar falsamente em nome de Yahweh. Devarim 18, 20. Devarim 18, 20. Devarim 18, 20. Não profetizar falsamente em nome de Yahweh. Nós já lemos, né? Mas o Navi que vier a presumir falar uma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho ordenado a falar, ou que venha falar em nome de outros Elohim, esse Navi morrerá. Então, não profetizar falsamente em nome de Yahweh. Nós vimos esse verso de Devarim 18, 20, ele tem duas conotações, né? Uma, que a pessoa não venha falar em nome do Eterno, de uma maneira que o Eterno não ordenou. E a segunda, no nome de outros Elohims, que são outros ídolos, né? Bom, vamos ver uma referência na Torá oral. Esse item de número 275. Bereshit 35, 1 e 2. Né? Nós já vimos, onde o Eterno manda Yaakov ali erguerá um altar em Beit El, né? E que seus filhos também despojem de todos os ídolos estranhos que estavam com ele. Parece que a pessoa tem uma tendência natural para assimilar a adoração aos ídolos. Mas aqueles que são do Eterno, o Eterno os conduzirá para adorar somente o seu grande nome. Ishaiah, capítulo 6, o Eterno diz: meu povo saberá o meu nome naquele dia. Amém? Vamos ver esse item, não profetizar falsamente em nome de um ídolo, esse item 275, no Berit Hadashah, no tempo de Yahushua e dos seus Talmidim. Masei Shilihim, Atos 19, 13 a 17. Atos 19, 13 ao 17. Então alguns Yahudim perambulantes, que eram exorcistas, se dispuseram a invocar o nome do soberano Yahushua sobre os que tinham Shedim, espíritos imundos, dizendo: vós conjuramos por Yahushua, a quem Shaul proclama. E esses eram os 7 filhos de Sheva, um Yahudi, um judeu, chefe do sacerdote exorcista, que fazia a mesma coisa. E o Shed Mal,
O espírito mau respondeu e disse: Yahushua eu conheço, e Shaul eu conheço. Também mais vós, quem sois? E um homem que tinha o rua maligno, o espírito maligno, saltou sobre eles, subjugou-lhes e prevaleceu contra eles, de modo que fugiram nus daquela baite, contundidos e feridos. E isso foi notório a todos os Yaudim e gregos, também os habitantes de Efésio. E o temor caiu sobre todos, eles, e o nome do Salvador Yahushua foi magnificado. Então nós vemos que aqueles filhos de Sheva, 7 filhos de Sheva, que era um dos chefes dos sacerdotes, ali em Efísia, e eles tentaram expulsar aquele espírito maligno do homem, né? Eles não conheciam Yahushua. Por isso que você tem que conhecer o nome, Yahushua. Yahu, o eterno, o tetagrama. Shua, salvação. Esse nome foi colocado em Yahushua Ben-Nun, em Josué. Depois foi ratificado naquele menino que nasceu em Beit-Lehem, em Belém, pelo Malach Gabriel, né? E Yahushua. E esse nome é o nome que assina a Torá, porque não tem lei. Uma lei, se ela não tiver alguém que assina o nome, assina ela não é validada. Então esse é o nome do Eterno revelado, do Yah Espírito. E é o nome que os espíritos malignos, eles têm a sair. Então esses homens não conheciam, esses filhos de Sheva, eles não conheciam Yahushua. E eles tentou simplesmente imitar o que Shaul fazia. E aquele espírito maligno falou: eu conheço Yahushua, eu conheço Shaul, mas vocês quem são? E pegou eles, bateram neles, fizeram eles envergonhar, deixou eles nus, e eles tiveram que fugir. Por quê? Porque ele estava profetizando falsamente em nome de Yahweh, igual diz esse item de número 275 aqui, dos 603 mandamentos da Torá. Bom, vamos para o último item. Não ouvir a profecia de quem profetiza em nome de um ídolo. Não ouvir a profecia de quem profetiza em nome de um ídolo. Devarim 13, 3 e 4. Devarim 13, 3 e 4. E tu não escutarás palavras daquele Navi, ou daquele sonhador de sonhos, porque Yahweh teu Elohim te prova, para saber se tu tens ahavá, amor, por Yahweh teu Elohim de todo o teu leve, todo o teu coração e de todo o teu ser. Vós tereis vosso halahá diante de Yahweh vosso Elohim, e a ele temereis, e shomer seus mitzvot, e guardareis seus mitzvot, e obedecereis sua voz, e vós a ele servireis, e a ele vos apegareis. Bom, o Eterno, ele prova a nós até em sonhos, para ver se nós somos fiéis à sua Torá. Aquilo que saiu da sua boca não é fiel à religião islâmica, cristã, judaica, não, é os mandamentos da Torá. O Eterno não deixou nenhuma religião, não deixou nenhuma filosofia, nem espiritismo, nem brahmanismo, não deixou nada de religião. Ele deixou a sua lei, aquilo que saiu da sua boca, para nós podermos guardar. As religiões são coisas de homens. Agora, a Torá é o que nós vamos ser julgados naquele último dia. Então, não ouvir a profecia de quem profetiza em nome de um ídolo. Se alguém vier até a mim, até você, profetizando em nome de Jesus, de Deus, de Adonai, desses nomes, que não são os nomes do Eterno, Jeová, nós podemos repreender com toda a autoridade da Torá. Porque são nome de ídolos. Então, não ouvir a profecia de quem profecia em nome de um ídolo. E aqui o Eterno diz: tu não escutarás as palavras daquele navio ou daquele sonhador de sonhos, porque Yahweh teu Elohim te prova, para saber se tu tens ahavá por ele,
por Yahweh teu Elohim de todo o teu leve, de todo o teu ser. Então, quando nós temos a Havá pelo Eterno, nós guardamos os seus mitzvot, os seus mandamentos. Né? Nós não vamos na conversa fiada dos homens, das religiões. Somente ao Eterno, a sua voz, como diz aqui, vós tereis vosso halahá diante de Yahweh, vosso Elohim, e a ele temereis, e shomer seus mitzvot, e obedecereis sua voz, e a ele servireis, e a ele vos apegareis. Amém. Bom, vamos ver na Torá oral, esse item de número 276. Shemot 7, 22. Shemot 7, 22. Que diz assim, Shemot 7, 22. E Moshe e os magos de Mitzrayim fizeram o mesmo modo com os seus encantamentos, e o leve de Faraó foi endurecido, e não os escutou, conforme Yahweh tinha dito. Então nós vemos a calamidade que caiu sobre Faraó e sobre o Mitzrayim, porque eles ouviu as profecias dos idólatras, dos magos, e não ouviu os ensinamentos que Moshe admoestou ele muitas vezes. Esse item de número 276, no tempo de Aushua, não ouvir a profecia de quem profetiza em nome de um ídolo. Atos, capítulo 8, versículo 18 a 22. Atos, capítulo 8, versículo 18 a 22. Atos, capítulo 8, versículo 18 a 22. E quando Shimon, ao ver que pela imposição de mão dos Shilihim, o Ruach HaKodesh era dado, lhes ofereceu dinheiro, dizendo-me, dá-me também deste poder, a fim de que, onde quer que eu sobre alguém ponha as mãos, possa receber o Ruach HaKodesh. Mas Kefa disse-lhes, teu dinheiro pereça contigo, porquanto pensaste que é o dom de Yahweh, que o dom de Yahweh pode ser comprado com dinheiro. Não tem nada em comum com nossa emuná, porque seu leve não é reta à vista de Yahweh. Arrepende-te de tua maldade, faze tefilá e lohá, para que por acaso os pensamentos do teu leve possam ser perdoados. Então nós vemos que esse varão, né, ele pensou, como ele era Elimas, o encantador, né, Shimon, ele pensou que ele podia comprar ali com dinheiro o dom do Ruach HaKodesh, do poder do Eterno. E Shaul repreendeu ele, de acordo com a Torá. Então, não profetizar falsamente em nome de um ídolo. Todos que profetizaram pereceram. Que o Eterno abra tua mente, teu coração, para você entender as palavras do concerto eterno. Shalom, esse é o desejo do ancião Asaf. Shalom para todos.